Meus irmãos, minhas irmãs, recentemente estávamos escutando num rádio uma notícia que eu acho que é fundamental para o início dos nossos trabalhos. Nos trazia o locutor que no nosso país, nosso amado Brasil, por ano, 1.300.000 aparelhos de celular são roubados. 1.300.000 aparelhos de celular roubados por ano. Durante o mês de março, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, ela conseguiu uma ação para poder inutilizar os aparelhos roubados, mesmo que nós não tivéssemos o número do e-mail. Todos nós sabemos, quando nós compramos um aparelho celular, tem um númerozinho ali, que é o e-mail. Só que, como quase nunca ninguém guardava aquele número, o aparelho era roubado e a gente não tinha como inutilizar. A Anatel conseguiu uma ação para inutilizar mesmo sem este número. Isso foi no mês de março, mais ou menos. No mês de agosto, descobriu-se que vários técnicos de telefonia conseguiram burlar esta ação da Anatel. E de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, quem quer que tenha um aparelho roubado e inutilizado, basta que o leve até um laboratório técnico, que este laboratório técnico o faz voltar a funcionar. Por que roubam 1.300.000 aparelhos de celular no Brasil? Porque tem quem compra. Só por isso. Mais do que isso, tem profissionais que se dedicam a legalizar o produto do roubo. Estes profissionais se dedicam a legalizar o produto do roubo e aqueles de nós que compram um aparelho para levar vantagem, não nos damos conta de que por trás daquele furto, daquele roubo, pode ter tido um ato de extrema violência, quem sabe até um assassinato. Chico Xavier e Humberto de Campos nos trouxeram uma magistral obra para a doutrina dos espíritos. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A dupla nos narra o trabalho que nos cabe para a evangelização do planeta. Meus irmãos, minhas irmãs, teriam Chico Xavier e Humberto de Campos errado? Esta é a nação com o maior número de católicos do mundo. Uma das nações com o maior número de cristãos do mundo. Por que, embora a imensa maioria de nós dizemos seguir o Cristo, por que convivemos ainda com tanta agressividade, com tanta corrupção, com tanta violência, com tanto orgulho, com tanto materialismo? Será que nós de fato seguimos o Cristo? Será que é possível seguir alguém que nós não conhecemos? Será que é possível seguir uma doutrina se ela não estiver nos nossos corações e nas nossas mentes? Não quero crer que Chico Xavier e Humberto de Campos se enganaram, mas quero crer sim que nós temos um trabalho a ser feito. Todos nós que estamos nesta casa de amor, que estamos em tantas casas de amor desta nação brasileira, sejam elas católicas, evangélicas, muçulmanas, judias, budistas, não importa. Todos nós temos o difícil trabalho de seguir Jesus de fato, embora algumas das religiões que nós narramos não são propriamente religiões cristãs, mas Jesus não está preocupado com titulações, mas sim com ações. E a doutrina dos espíritos é aquela doutrina que tem total condição de nos ensinar quem é Jesus e o que é ser cristão.
na obra máter inaugural da doutrina dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, que chegou a lumen no dia 18 de abril de 1857, na Paris, Kardec inaugura o livro nas suas primeiras páginas, fazendo a sábia pergunta: que é Deus? E a resposta dos Espíritos ficou para a eternidade. A inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Na sequência, Kardec, em um intercâmbio com os Espíritos, entrevista-os e nos traz os atributos da divindade: soberanamente justo e bom, onisciente, onipresente. E mais adiante, Kardec interroga os espíritos superiores, tentando recolher deles, para nós, melhores explicações daquilo que de fato é Deus. De uma certa forma, os espíritos dizem a ele: vocês não têm condições intelectuais, psicológicas, espirituais e morais para entender de fato o que é Deus. Tentem entender Jesus, o vosso modelo e guia. Mas nós só conseguiremos entender o Cristo se nos debruçarmos nas entrelinhas da história. Se através da ciência e da filosofia nós nos debruçarmos a entender quem é Jesus. Que mensagem é essa que ele nos trouxe? Não é novidade para nenhum de nós que temos o hábito sagrado de realizar o Evangelho no lar, que mesmo lendo e relendo esta obra magistral para a doutrina espírita e para a humanidade, muitas vezes nós descobrimos as entrelinhas, informações de grande preciosidade, de profundidade científica e filosófica. Para entender Jesus, nós precisamos nos debruçar na história. Não apenas naquilo que o livro sagrado nos traz. A Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, aquilo que o Pentateuco kardeciano, nos seus 5 livros, nos traz, e aquilo que a história, a geografia, nos traz. Para que tenhamos condições de entender Jesus, nós precisamos ir na última ceia. Jesus estava lá reunido com 12. Nós só nos lembramos nesta ocasião que é aquela em que Judas traíra Jesus. O que hoje sabemos não é verdade. Ninguém poderia trair a intelectualidade do Cristo. O Cristo conhecia o psiquismo de cada criatura. Estava em curso um roteiro em que o roteirista era Jesus. Judas tinha um trabalho e fez. Mas neste encontro magistral para a história cristã, ele nos diz: eu vou preparar o terreno para que no tempo certo meu Pai vos envie o Espírito da verdade, o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que haverá de vir explicar todas as coisas. Meus irmãos, minhas irmãs, quando ele vem, haverá de vir explicar todas as coisas, quando ele nos diz isso nesse instante, ele está dizendo: vocês vão bagunçar com tudo. Ele sabia o que nós faríamos com a sua doutrina. Em prol de poder, de política, de grana, nós bagunçamos completamente com a pureza da mensagem cristã. Os dias que se seguiram após esta que seria a última ceia são profundamente impactantes para a história cristã. Imaginemos, meus irmãos, minhas irmãs, que nós temos um líder. O nosso líder é o mais hábil orador da terra.
de seus lábios brota um conhecimento que nós não temos ideia. Nós convivemos com esse líder. Vimos este líder fazer os atos mais extraordinários da história humana. Curas que a medicina não consegue explicar. Para onde este líder ia, a multidão de sequiosos de amor e justiça o seguiam. E nós presenciamos este líder em ação. Imaginemos o que foi na mente daqueles que seguiam Jesus, a sua prisão, a sua tortura e o seu assassinato. Os judeus criam firmemente que o Messias libertador viria para libertar o povo de Israel. E Israel, os judeus, melhor dizendo, haviam sido invadidos pelo Império Romano, dominados pelo Império Romano. Então todos criam que o Messias libertaria o povo judeu do jugo romano. Imaginem, meus irmãos, quero crer que Judas cria que Jesus, estando à frente do império com o seu poder, libertaria os judeus. Mas Pilatos faz a ele a pergunta que nunca mais se calou: vós sois rei? A acusação que pesava sobre os ombros do Cristo era de competir com o César. E Roma não podia aceitar um outro imperador. E a pergunta de Pilatos: vós sois rei? E o que Jesus faz? Ele poderia ter falado assim: você tem 2 minutos? Senta aí que eu vou te explicar um negocinho. Iria adiantar? Ele poderia falar de mundo espiritual, mundo material, lei divina, lei de causa e efeito. Ele poderia falar de geografia, de política, de filosofia, de criação do planeta. Não adiantaria. A resposta dele é de uma sapiência. Tu o dizes. Meu reino não é deste mundo. E nesse instante a terra tremeu. Porque finalmente nós compreendemos, ou pelo menos dali adiante nós passaríamos a compreender, que o reino do Cristo é o reino da bondade, que nós deveremos conquistar, arduamente, trabalhando pela paz da terra. E os dias que se sucederam foram muito ágeis, aplicaram tortura e assassinaram. Imagine, meus irmãos, minhas irmãs, a mente daqueles que seguiam Cristo. Teriam se enganado? Como podia um homem com tais poderes se deixar ser dominado e abatido como foi? Os livros nos trazem que aos pés da cruz, poucos seguidores do Cristo o acompanharam. João, Maria de Magdala e Maria, sua mãe. Alguns falam de um ou outro, mas o consenso é que pelo menos esses 3 estavam presentes. Entraram em desespero total. Mas, para a surpresa de todos, após a crucificação, Jesus começa a aparecer. Aparece para Maria de Magdala, aparece para 2 na estrada de Emaús, e aparece sucessivas vezes ao ponto de se alimentar com eles, ao ponto de permitir que um de seus discípulos, aquele que precisava ver para crer, lhe tocasse as feridas. Se apresentava em corpo espiritual. Para quê? Para dizer: eu não morri, a morte não existe. Estava terminando o seu trabalho de formação daqueles que mudariam a história do planeta Terra. E fez com tanta maestria que no episódio conhecido como Pentecostes, 49, 50 dias após a crucificação, Jesus aparece em forma de luz.
E dali para diante eles não eram mais discípulos, mas apóstolos. E dali para diante, corajosamente, contra tudo e contra todos, ou melhor, a favor de tudo e a favor de todos, eles implantaram o cristianismo. Agora imaginemos, eram criaturas especialíssimas, mas sem cultura. A maior parte iletrados, analfabetos. A maior parte simples pescadores. Havia publicanos, coletores de impostos, revolucionários, mas não havia nenhum grande executivo. Jesus precisaria encontrar este outro membro de sua equipe fora do núcleo que ele havia coordenado. E havia um certo cidadão romano, de nome Saulo, nascido na cidade de Tarso, Anatólia por aquela ocasião, Turquia dos tempos atuais. Um homem, filho de pais tecelões, comerciantes de tecidos que vendiam tecidos, roupas para Roma e para os soldados romanos. Tal atividade empresarial comercial lhes deu um certo respeito por parte de Roma, a tal ponto que receberam a cidadania romana. Saulo, judeu, conhecedor da cultura grega, letrado, aprendeu o judaísmo com um dos maiores rabinos judeus de todos os tempos, Gamaliel, que ainda hoje é reverenciado por nossos irmãos judeus. E Saulo tinha a incumbência de defender a pureza doutrinária do judaísmo. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tema, pureza doutrinária. Porque foi pela pureza doutrinária que Jesus foi assassinado, pela pureza doutrinária judaica. E havia uma comunidade nascente que incomodava o Dr. Saulo de Tarso, assim como os outros membros que defendiam a lei mosaica, a comunidade do cristianismo nascente, aonde aqueles que se reuniam para honrar o Cristo entregavam tudo o que tinham e tudo era administrado de maneira fraterna para a manutenção daquela sociedade. Ali falavam do Evangelho, mas não só falavam, praticavam. Os doentes, as viúvas, os órfãos, os pobres, os sofredores encontravam naquela comunidade do cristianismo nascente a pacificação de seus espíritos. E os membros do Sinédrio estavam alarmados com aquela concorrência à pureza doutrinária judaica. E havia entre esses membros um grego chamado Estevão, homem que, quando tomava para si a palavra, não havia quem não se encantasse. De seus lábios, o mel da doutrina cristã tocava e alimentava e saciava aqueles que lhe ouviam. Homem justo, auxiliava a administração, inclusive material, daquela comunidade nascente. E o Dr. Saulo de Tarso e os membros do Sinédrio levam-no a um julgamento. Afinal de contas, ele era uma grave ameaça à pureza doutrinária judaica. E no seu julgamento, que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no Evangelho, no Novo Testamento, mais precisamente em Atos 6, Estevão discorre com maestria, com profundo conhecimento de história judaica, a história do judaísmo,
falando dos principais feitos e dos principais profetas, enaltecendo a mensagem que chegou ao longo dos milênios ao povo hebreu, até os 45 minutos do segundo tempo, o seu discurso foi irretocável. Mas ainda nos acréscimos, ele não deixa de enaltecer a superioridade do Cristo, mesmo sabendo que estava selando, naquele instante, o seu destino. A pena foi aplicada: morrer através da lapidação, que se lhe atirassem pedras até que o seu espírito não estivesse mais no corpo. E fizeram. Mas da boca de Estevão saiu a frase que fez tremer todo aquele núcleo. Imaginemos que condenamos alguém ao assassinato e aplicamos a pena. Somos senhores da lei, arrogantes, prepotentes, nos julgamos os senhores da verdade. E de repente aquele que nós acabamos de assassinar reúne suas últimas forças e diz: Senhor, não lhes impute esta pena. Meus irmãos, minhas irmãs, esta frase é muito mais poderosa que qualquer uma das pedradas que Estevão recebeu. Abalou psicologicamente, profundamente, todos aqueles que a ouviram. Abalando de maneira muito especial o doutor Saulo de Tarso. Mas ele era aquele que tinha a incumbência de defender a pureza doutrinária judaica. Não podia, graças à arrogância daquele que acha que sabe, aceitar que estava em curso algo novo. Então ele parte desesperadamente para perseguir outros cristãos. E quando perseguia um deles, estando às portas da cidade de Damasco, na atual Síria, uma luz se faz presente. Ele não estava sozinho. Tinha soldados ao seu dispor. E essa luz, uma luz nunca antes vista, se fez presente. E o doutor Saulo de Tarso caiu do cavalo. E nasce então uma frase famosa: fulano caiu do cavalo. E nós achamos que cair do cavalo é algo ruim. Cair do cavalo talvez seja uma das maiores bênçãos da vida. Caiu Saulo, ergueu Paulo. Caiu a arrogância, ergueu a humildade. Caiu a culpa, ergueu o amor. E os instantes que se passam entram para a história da humanidade. Saulo pergunta: quem sois, Senhor? Meus irmãos, minhas irmãs, nesse instante ele já reconhece a superioridade do Cristo. Que ele poderia falar assim: quem é você, cara? Ou qual é a tua, meu? Ou se fosse meio carioca, qual é, meu irmão? Mas o que é que ele fala? Quem sois, Senhor? Só se chama Senhor, pelo menos aquele Saulo de Tarso, doutor da lei judaica, só chamaria Senhor quem no mesmo instante ele reconhece como uma superioridade moral. Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. É duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. E a fala de Paulo, nesse instante, já Paulo, embora ele mude o nome um pouco mais adiante, mas esse instante é fundamental para a sua conversão. Sua conversão que começa com Estevão e culmina com a queda do cavalo. Imaginemos, meus irmãos, minhas irmãs, que nós estamos indo para as nossas casas agora, e de repente caímos do nosso carro, ou da nossa moto, ou do ônibus, ou até que não é tão difícil. E aí Jesus aparece para nós. Como é que nós agiríamos nesse instante? Eu vou fazer algumas suposições aqui.
Senhor, a Mega Sena está acumulada. Dá para passar os 6 números? Eu juro que eu vou ajudar o 3 de outubro. Aliás, vou servir nhoque para a Vila Romana inteira. Né? Ou, talvez, nós falaríamos assim. Ô, Senhor, eu estou com uma frieira no pé que nem remédio nenhum cura. Faz um milagre. Já que o Senhor é um milagre, não custa nada, uma frieirinha, bobagem. Né? Ou barganharíamos com Cristo de alguma forma. Pediríamos que nos ajudasse uma promoção do trabalho, ajudasse a sogra a ganhar um presente de uma viagem de ida para a Europa, uma coisa do tipo, nós faríamos. Né? Mas Paulo, não. E eu acho que não nos cabe ou melhor, eu acho que nós não temos ainda coragem de falar, de perguntar o que Paulo falou. O que queres que eu faça, Senhor? Eu acho que é melhor nós não perguntarmos, porque a resposta que nós vamos escutar, nós não nos agradaremos dela. Eu quero que você estude. Eu quero que você estude não só Espiritismo, catolicismo, protestantismo, judaísmo. Eu quero que você estude filosofia, geometria, matemática, psicologia, psicanálise, química. Eu quero que você trabalhe. Mas eu não quero só que você trabalhe para o sustento material da sua família. Eu quero que você trabalhe para a evolução do planeta. Eu quero que você perdoe. Perdoe do fundo do seu coração. Eu quero que você ame a tudo e a todos. Qual de nós teríamos coragem hoje de fazer essa pergunta ao Cristo? Mas Paulo fez. Eu quero que tu entres em Damasco, e ele obedeceu. Agora imaginamos o seguinte, na sequência Jesus vai ter um papo com Ananias, né? Ananias, assim como boa parte dos cristãos, sabiam, conheciam quem era Saulo de Tarso. Temiam aquele homem que havia assassinado Estevão e que havia perseguido tantos cristãos. E Jesus vai para Ananias e fala assim, olha, eu quero que você vá em tal lugar e ajude o doutor Saulo. Ele é um vaso escolhido. Era o executivo que faltava. Não só o executivo no sentido daquele que manda, mas especialmente o executivo operário, servidor, aquele que manda, que organiza, que planeja, mas especialmente que faz. O homem tinha livre trânsito em todo o território romano. Era o funcionário perfeito para o time do Cristo. E nos anos que se seguem, ele passa um profundo processo de estudo do cristianismo, dos papiros evangélicos, de entender quem era Jesus e o que era ser cristão. Quando se aproxima dos membros do cristianismo primitivo, não tem deles logo de cara um abraço. Não foi convidado logo para poder bater um nhoque juntos. Né? Eles não queriam crer que aquele homem tinha se convertido verdadeiramente. Mas os anos que se seguiriam, anos de um trabalho inesquecível, mostrariam a todos da terra a história do convertido de Damasco. Não descansou nenhum instante de sua romagem terrena, viajando para todos os cantos possíveis da Ásia Menor, do Oriente Médio e da Europa, numa época que não existia Decolar.com. Era no lombo do jumento, era de barco, era andando, faça chuva ou faça sol, levando a tudo e a todos possíveis a mensagem do Cristo. Aonde ele chegava e não havia ainda uma comunidade cristã, ele fundava. Mais do que isso, passava ali algum tempo administrando
permitindo que aquela comunidade cristã tivesse raízes profundas e sólidas. E não vivia desta comunidade. Exercia sua atividade de tecelão para tirar dessa atividade profissional o seu sustento e dedicar-se de forma voluntária ao cristianismo. E quando ele percebia que aquela comunidade estava formada, ia para outros lugares. Qual de nós saímos da nossa zona de conforto? Paulo saiu várias vezes da sua zona de conforto, mesmo que estivesse confortavelmente estabelecido. Embora algumas vezes ele saiu porque eu saí, eu morria, né? E mesmo distante das comunidades fundadas ou daquelas que já existiam, ele mandava o tempo inteiro WhatsApp para essas comunidades, auxiliando-as na sua gerência, no planejamento, no andar das coisas. WhatsApps que são conhecidos na história como as epístolas de Paulo ou as cartas de Paulo. Verdadeiras joias da literatura cristã de todos os tempos. Um documento que não há de se apagar nunca mais. Nós trouxemos 2 trechinhos de 2 destas cartas. 2 aos Coríntios. Aqueles que são corintianos não fiquem muito orgulhosos, porque Coríntios era um complicadinho, gente. Era uma região onde existia muito comércio, muita transação financeira, então tinha prostíbulos, era uma região bem complicada, né? Ou seja, o nome Corinthians já traz muita coisa complicada, né? Não sou palmeirense também, aliás, torço para time nenhum. Em 2 dessas cartas, Coríntios, em uma delas, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Me é lícito comprar o celular roubado, mas me convém. Me é lícito não cumprir com as minhas obrigações matrimoniais, familiares. Eu posso, mas será que me convém? Me é lícito, inclusive, fazer corpo mole enquanto estou trabalhando. Mas pensemos, nos convém? Nesta carta, Paulo nos fala do drama que vivemos nesse instante no nosso amado Brasil e no planeta de uma forma geral. Estamos no epicentro do adoecimento do materialismo, do consumismo, do egoísmo. Tudo nos é lícito. Mas a doutrina dos Espíritos nos fala da lei de causa e efeito e nos explica a conclusão da carta de Paulo. Mas nos convém? Aquilo que fazemos a outrem há de retornar para nós. O bem feito, amor de volta. O mal feito, um remédio amargo para a gente aprender a fazer direito. Na outra carta, outro trecho da carta que trouxemos para o estudo dessa nossa abençoada manhã, esta que é a carta que é lida, que foi musicada, que virou peça de teatro, cinema, e que é lida quase sempre quando 2 criaturas selam o matrimônio. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como metal que soa ou sino que tine. Nesta carta, Paulo nos fala de tudo que nós podemos conquistar no ambiente terreno. Grana, poder, saber, tudo que nós podemos fazer no ambiente terreno. Mas complementa, se não tiver amor, não vale. Chega ao ponto de dizer, mesmo que você se sacrifique por alguém ou por alguns, se não tiver amor, não vale. Meus irmãos, minhas irmãs,
nos parece que é só isso que nos falta: amor. É claro que nenhum de nós que aqui estão, ao passarmos a mão atrás aqui das nossas costas, não encontraremos a penugem da asa do anjo. Todos nós somos seres em aprendizado. Mas o amor pode ser aquela dose homeopática de cada dia, que começa no seio do lar, se estende para o ambiente profissional, para a sociedade. E assim, quem sabe, nós vamos contaminando com a boa contaminação este nosso planeta, esse nosso educandário. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não quero crer que os dois, Chico e Humberto, se enganaram. Nós daremos conta deste recado, com muito trabalho, com muita fé, com muita perseverança, com muita ciência dos nossos erros. Erraremos, cairemos muitas vezes do cavalo, mas que tenhamos as forças de erguer nossos joelhos, alçando a nossa mente ao soberano autor da natureza, na crença de que nós podemos. Hoje já somos muito melhores do que fomos ontem. Amanhã, sem dúvida nenhuma, seremos ainda melhores do que somos hoje. A doutrina dos Espíritos, muito menos em razão da religião e muito mais em razão da ciência e da filosofia, é aquela doutrina que tem totais condições de evangelizar o planeta. E ela está aqui no Brasil. E nós precisamos levar essa doutrina para a Terra, até por egoísmo. Porque não há ninguém aqui neste salão que daqui a 120 anos estará neste corpo que ostenta hoje. Todos nós daqui a pouco estaremos na espiritualidade. E lá nós vamos ficar um tempo. E depois nós vamos precisar reencarnar, porque é no ambiente da carne que nós temos melhores condições de evoluir. Ou seja, nós vamos precisar voltar, reencarnar. Alguns aqui podem se achar muito especiais e talvez creiam que reencarnarão em Marte, em Saturno, em Capela, que, segundo o que nos dizem, são planetas mais adiantados. Mas a verdade é que eu não trago boas notícias. Provavelmente vai ser aqui mesmo que nós vamos reencarnar. Até porque, pensemos, se lá é muito mais adiantado e a gente for para lá, nós seremos as antas de lá. Então é melhor a gente ficar aqui, fazer o planeta evoluir com ele. O mundo que nós deixamos melhor para os nossos filhos, quem sabe eles deixam melhor para os nossos netos, que deixam melhor para os nossos bisnetos, que deixam melhor para os nossos tataranetos, e muitos de nós seremos os tataranetos de nós próprios. Levar a doutrina espírita aos corações terrenos é de grande importância, porque com o conhecimento da lei divina e da lei de causa e efeito, as criaturas haverão de avançar no tempo. Aquela é a frase, quem com ferro fere, com ferro será ferida. As pessoas não creem mais nisso. Mas a doutrina dos Espíritos, por se apoiar em ciência e filosofia, nos explica exatamente o que o texto nos traz. Quem é que vai se corromper sabendo que lá adiante a justiça os vai encontrar? É evidente que nós não somos muito cristãos quando vemos o que os nossos irmãos da política estão fazendo no nosso país. Mas se nos debruçarmos um pouquinho no estudo do Espiritismo, nós diremos, coitados, coitados. Levar a doutrina dos Espíritos ao planeta é o nosso trabalho. Por isso é que nós fazemos TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova, Mundo Maior Filmes. Por isso é que nós fizemos em 2011 o Filme dos Espíritos, fizemos
em 2014, Causa e Efeito. Fizemos esse ano nos Passos do Mestre. Nos Passos do Mestre já foi traduzido para o espanhol, para o inglês, para o esperanto e para o italiano. E já existem exibições agendadas nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, na Grã-Bretanha, na Espanha, na Itália e no Chile. Trabalho de formiguinha. Mas aqueles que chegam a esse trabalho têm suas vidas transformadas. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, nós convidamos vocês a estarem conosco nesse trabalho, um trabalho de iluminação de mentes e de corações, para que façamos chegar essa obra que 50% dela já foi filmada. Nesse instante, nós nos encontramos divulgando a campanha e buscando aqueles que possam estar conosco. Então, por isso, nós pedimos, por favor, que entre no Facebook do filme, facebook.com/doc Paulo de Tarso, e que conheçam a campanha quicante.com.br/História do Cristianismo. Aqueles que puderem colaborar, nossa gratidão. Aqueles que puderem compartilhar, nossa gratidão também. Esperamos levar esse filme o ano que vem para as telas cinematográficas, para apresentar essa história de profundo conhecimento e de amor ao Cristo, para que finalmente possamos compreender que só existiu Paulo porque existiu Estevão. Só existiu Estevão porque existiu Jesus. E nós só estamos nesta casa de amor graças a Paulo, a Estevão, a João, a Tiago, a Barnabé, a tantos e tantas irmãos nossos que muitas vezes deram suas vidas para que nós chegássemos nesta manhã bebendo desse conhecimento. Que Jesus, o grande amor de nossas vidas, possa nos abençoar a cada dia e que Deus, nosso Pai, seja a nossa razão de viver. Muito obrigado.